Bom, nessa videoaula eu quero falar sobre as ligações químicas. Falar um pouquinho mais como os elementos se conectam, se ligam para formar novas substâncias. A gente sabe que os átomos de diferentes elementos, eles estabelecem ligações químicas entre si, doando, recebendo ou compartilhando elétrons. Então o truque está todo na última camada da distribuição eletrônica, que vai acontecer uma mudança contra os elétrons. O que eles querem? Eles querem ficar parecidos, ficar igual aos gases nobres. Veja, não que eles vão ficar igual aos gases nobres, mas eles vão tentar chegar numa configuração eletrônica com a camada completa, assim como os gases nobres. Vamos pegar de exemplo aqui o cloro. O cloro, como vocês sabem, número atômico 17, tem a seguinte distribuição eletrônica. Na primeira camada K, primeiro nível de energia, 2. Depois, na camada L, 8. E na camada M, 1 elétron. 2, 8, 7. Perdão, 7 elétrons. 2, 8, 7. O cloro, então, eu poderia representá-lo dessa forma aqui. Ó. Deixa eu pegar uma cor vermelha para representar os elétrons da última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Agora, eu também poderia representar o cloro da seguinte forma. Tá vendo esse um elétron sozinho, o único que está sem par? Eu poderia representar dessa seguinte forma. O cloro com a possibilidade de fazer uma ligação química. Uma única ligação química. Uma mãozinha para o cloro aqui. Vamos fazer agora um outro elemento. Vamos pegar, por exemplo, o elemento hidrogênio, que nós sabemos a distribuição eletrônica camada K1. Então ele tem um elétron só na sua camada. E a camada cheia seria 2 elétrons, então ele tem a possibilidade de fazer uma ligação química. Então também poderia representá-lo com H e um único tracinho, uma mãozinha, para fazer a sua ligação química. Um outro elemento que eu poderia pegar é o nitrogênio. E o nitrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na sua última camada. Ele é da família 5A. Então ele teria a possibilidade de fazer até 3 ligações químicas. 1, 2, 3. Assim que eu poderia representá-lo também. Então a gente está vendo. Mas existem pelo menos 3 tipos de ligações químicas. 3 tipos de ligação. Três tipos de ligação. O primeiro tipo de ligação é a ligação iônica. Um segundo tipo é a ligação covalente. E um terceiro tipo, a ligação metálica. Bom, a ligação iônica, ela vai ocorrer quando eu tiver átomos que são metais fazendo ligação com não metais. A ligação do tipo covalente, ela acontece entre elementos que não são metais.
Então, entre não metais ocorre a ligação do tipo covalente. E a ligação metálica, óbvio, vai ocorrer entre metais. Entre metais. Eu vou concentrar agora na ligação iônica, tá? Vamos ver como ela ocorre. Então, eu vou colocar aqui, ó, ligação iônica. Ocorre com íons. E os íons podem ser de dois tipos. Nós temos os cátions e nós temos os ânions. Qual a diferença entre eles? Bom, a diferença é que os cátions, eles estão positivamente carregados. Eles têm carga positiva, enquanto os ânions têm carga negativa. Como eu não posso mexer no número de prótons que estão no núcleo, isso quer dizer que, então, para ficar positivo, os cátions perderam elétrons. Eles perdem elétrons, sempre da última camada que eles possuem. Já os ânions, para ficarem negativamente, eles ganham elétrons. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar o sódio, número atômico 11. Distribuição eletrônica dele ficaria 281. Portanto, ele família 1A, um único elétron na sua última camada, representado aqui. Como ele é da família 1A e tem um único elétron na sua última camada, na camada de valência, ele tem tendência a perder esse elétron. Que aí ele ficaria só com os elétrons da camada anterior, que já está completa. Então, ao perder o elétron, ele fica com uma configuração eletrônica parecida com um gás nobre. Eu chamo isso de lei do menor esforço. Essa lei do menor esforço ela não existe, mas eu gosto de chamar de lei do menor esforço porque funciona bem, ajuda a entender. É mais fácil o sódio mandar um elétron embora do que conseguir outro 7. Se a gente analisar o cloro da família 7, a gente vai ver que ele tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência. E para ele, seguindo essa minha lei do menor esforço, para ele o que acontece? É mais fácil ele mandar 7 elétrons embora ou conseguir um? Pela lei do menor esforço, é mais fácil ele conseguir um, portanto ele tem tendência a ganhar elétrons. Então ele vai ganhar elétrons. Então as famílias 1, 2 e 3 têm tendência a perder. As famílias 5, 6 e 7 têm a tendência a ganhar. A representação fica assim: Na+, porque perdeu um elétron, com o cloro menos, o Cl menos, porque ele ganhou um elétron, formando a substância NaCl, que nós conhecemos como sal de cozinha, o cloreto de sódio.